Gloria a Dios. Boa noite. Dios te abençoe. Amém. Amen. Let's hold hands together. Vamos dar as mãos juntos. I would like to congratulate this great church Eu quero parabenizar esta grande igreja and the leadership e a liderança for the courage pela coragem to make the necessary changes de fazer as mudanças necessárias to adapt to what God is calling you to do. para se adaptarem ao que Deus está chamando vocês a fazerem. The decisions you have made will affect generations. As decisões que vocês tomaram afetarão futuras gerações. These decisions are really not for you. Essas decisões não são somente para vocês, It's for the children. são para seus filhos. May the Lord bless you. Que o Senhor vos abençoe, May the Lord's face shine upon you. que a sua face resplandeça sobre vós, May the Lord's grace be in your home. que a sua graça, que a graça de Deus esteja nos seus lares, May you know that the decisions you have made have pleased the Lord. que vocês saibam que as decisões tomadas agradam ao Senhor, And history shall vindicate you. e a história realmente provará isto. Unborn children shall rejoice over you. Filhos ainda não nascidos regozijarão por causa do que foi feito. Praise God. Let us pray. Vamos orar. Heavenly Father, Pai Celestial, you have never called a meeting for entertainment. Tu nunca convocaste reuniões para mero entretenimento, But every meeting you've called was for your agenda. mas cada reunião que Tu convocas é para a sua agenda. And tonight we submit to your lordship. E hoje à noite nós nos submetemos ao Teu senhorio. And we ask you to speak to us. E pedimos, Senhor, que Tu fales Don't conosco. challenge us, change us. Não somente nos desafie, mas nos transforme. Don't entertain us, transform us by the renewing of our mind. Não nos dê entretenimento, Senhor, mas nos transforme pela renovação de nossas mentes. And we ask you to fill this place with your revelation knowledge. Pedimos que Tu enchas este lugar do Teu conhecimento que traz revelação. And give us a spirit of wisdom Nos dê um espírito de sabedoria, that we may understand your ways. para que possamos entender os Seus caminhos. And we thank you for this in Jesus' name. E Te agradecemos por isto em nome de Jesus. The hand that you're holding is the only one of its kind in the world. A mão que você segura é a única igual a ela em todo o mundo. There are 6 billion people on planet Earth, Há 6 bilhões de pessoas neste planeta, and not one of them has your fingerprint. e nenhum deles tem a sua impressão digital. You and I are originals. Você e eu somos originais. And God did that for a reason. E Deus fez isto por uma razão. There's something that you are supposed to manifest Há algo que você deve manifestar to represent God para representar a pessoa de Deus, that only you could represent. que só você pode representar. That is why God doesn't want you to imitate anybody. É por isso que Deus não quer que você imite qualquer outra pessoa. It is important to be yourself. É importante que você seja si mesmo. We must learn from other people, Nós devemos aprender de outras pessoas, but we must never become them. mas nós não podemos nos tornar outras pessoas. This is the desire of God. Este é o desejo de Deus. And it is our prayer tonight E é nossa oração hoje à noite, that the Lord would give you the courage que o Senhor dê a você a coragem to leave this convention para deixar esta convenção with an awareness of your value. com conhecimento do seu valor. Squeeze your neighbor hand and tell them you are touching an original. Aperte a mão do seu vizinho e diga a eles: você está apertando uma original. Now give them a hug in the name of the Lord. Dê a eles um abraço em nome do Senhor. Gloria a Dios. Amen. You may be seated. Amém. Podeis assentar.
Please get your Bibles and turn with me Por favor, peguem suas Bíblias e virem comigo to the book of Proverbs, chapter 19. para o livro de Provérbios, capítulo 19. As you take notes tonight, Se você está anotando hoje à noite, I would invite you to write a topic down. eu lhe pediria para escrever um título da mensagem: Rediscovering God's Purpose for the 21st Century Church. Redescobrindo os propósitos de Deus para a igreja do século 21. Rediscovering God's Purpose for the 21st Century Church. Redescobrindo os propósitos de Deus para a igreja do século 21. As we enter the 21st century Ao ingressarmos no século 21 and embrace the unknown e abraçarmos aquilo que ainda desconhecemos, of this new millennium, deste novo milênio, the state of the world and our nation is cause for much concern and anxiety. o estado do nosso país e do mundo causaria bastante ansiedade. The escalation of violent crime, O aumento do crime violento, domestic abuse, o abuso dentro de casa, o abuso doméstico, senseless wars, guerras que não fazem sentido, immoral behavior in leadership, comportamento imoral no meio de liderança, poverty, a pobreza, despair, o desespero, economic uncertainty, a incerteza econômica and political instability. e a instabilidade política. All of these make the impending Y2K bug a minor issue. Todas esses grandes problemas fazem esse problema do bug do milênio um problema pequeno. Yet in this very confused, frustrated and aimless world, God loves this world so much. Mas mesmo no meio de um mundo confuso e sem direção, nós sabemos que Deus ama profundamente esta terra. And he gave his son to redeem this world. E Ele entregou o seu Filho para trazer redenção a este mundo. The most familiar passage in the Bible, John 3:16, expresses God's passion. A passagem mais conhecida da Bíblia, João 3,16, demonstra essa paixão de Deus. For God so loved the world that he gave his only begotten son. Pois Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, That whosoever believes in him should not perish but have eternal life. para que todo aquele que creia nele não pereça, mas tenha a vida eterna. The most important concern on the heart of God, our Creator, is that of mankind. A preocupação maior no coração de Deus Pai é a humanidade. God wants to restore all men back to his original relationship with God. Deus deseja restaurar todos os homens a um relacionamento original que ele tinha com o ser humano. Jesus declares in John chapter 6 verse 40, Jesus declara em João 6, versículo 40, For it is my Father's will that none perish, but all come to repentance. o desejo de meu Pai é que nenhum pereça, mas que todos venham ao arrependimento. This sounds familiar to us, Isso parece uma coisa bem conhecida para nós, but I'm not sure it's a reality for us. mas eu não sei se é realidade para nós. Listen to the words again. Ouçam essas palavras de For novo. it is my Father's will that none perish, É a vontade de meu Pai que nenhum pereça, but that all come to the Son and receive eternal life. mas que todos venham ao Filho e que recebam a vida eterna. Everything God has done since the fall of man in Genesis 3 is to restore and regain his ultimate creation back to him. Tudo que Deus tem feito desde a queda do homem no capítulo 3 de Gênesis é para restaurar a criação dele, o ser humano. Jesus said, it is the Father's will that none perish. Jesus disse que é vontade do Pai que nenhum pereça. That includes the 1 billion Muslims on the earth. Isso inclui 1 bilhão de muçulmanos aqui na Terra. That includes the 900 million Hindus on the earth. Isso inclui 900 milhões de hindus que estão na Terra. That includes the 980 million spiritists on the earth. Isso inclui 980 milhões de espíritas que estão sobre a face da Terra. God loves the Muslim.
Deus ama o muçulmano. He loves the Buddhist. Deus ama o budista. He loves the Hindus. Ele ama os hindus. And the purpose for the plan of salvation is the establishment of the church, which is to redeem the world back to God. E o propósito do plano da salvação é o estabelecimento da igreja para a redenção do mundo e da humanidade. God is motivated by his love for man. Deus é motivado pelo seu amor pelo homem e The pela mulher. purpose of the church is to bring men back to God. O propósito da igreja é trazer o homem de volta a Deus. Just as it was the intent for the choosing of the nation of Israel. Assim como foi este o seu desejo ao escolher a nação de Israel. The church exists for the nation and the world. A igreja existe para a nação e para o mundo. Please write that down. Por favor, escrevam isso. Most of us believe the church exists for heaven. Muitos de nós creem que a igreja existe para o céu. And this has been the focus of the church for hundreds of years. E este tem sido a ênfase da igreja por centenas de anos. But the church exists for the nation and the world. Mas a igreja existe para a nação e para o mundo. The assignment of the church is to reconcile the world back to God. A responsabilidade da igreja é reconciliar o mundo de volta a Deus. The role of each one of us as believers is to be an ambassador of the kingdom of God on earth. A nossa função como cristão é ser um embaixador do reino de Deus aqui na terra. Jesus clearly established the purpose and the role of the church in the earth. Jesus estabeleceu claramente o propósito e a função da igreja sobre a terra. Matthew chapter 28 verse 18 says, Mateus 28, versículo 18 diz: all authority is given unto me in heaven and in earth. Ele comenta que toda autoridade é dada a mim, sobre a terra e nos céus. Therefore you go into all the world and make disciples of all nations. Portanto, ide, vocês vão para fazer discípulos de todas as nações. Therefore, the most important assignment of the believer is to disciple the nation. Portanto, a responsabilidade mais importante do cristão é discipular o seu país. Jesus left the responsibility of the nation in the hands of the church and not the government. Jesus deixou a responsabilidade do país sobre a igreja, não no governo. I am not sure the church understands this. Eu não tenho certeza se a igreja entende isto. The church wants to abandon the earth. A igreja está querendo ir embora dessa terra. The church wants to isolate itself from the nation. A igreja muitas vezes quer se isolar de seu país. But the command of Jesus is to disciple the nation. Mas o mandamento de Jesus é discipular este país. The word nation is an important word. Essa palavra nação é uma palavra muito importante. I'd like you to write it down tonight. Eu gostaria que você escrevesse Nation. nação. In our minds, the word nation refers to a people with a government and a language. Na nossa mente, quando a gente fala nação, a gente pensa num governo e num país com uma língua. But those of you who are theological students know that that is not so. Mas vocês que já estudaram a teologia sabem que não é bem assim. The word that Jesus used is the word ethnos. A palavra que Jesus usou foi a palavra etnos. This Greek word is not referring to a nation based on a constitution. Esta palavra etnos não está se referindo a um país baseado numa constituição. But the word refers neither to the color of a skin. E também essa palavra não se refere à cor de uma pele. The word ethnos is where we get our word ethnic from. A palavra etnos é de onde vem a nossa palavra étnica. And in our minds, the word ethnic means a race of people. E em nossa mente também a palavra étnica muitas vezes significa uma raça, um tipo de pessoas. If this is true, then Brazil is not a nation. Se isto for verdade, o Brasil não é uma nação. Because you got many people here with different colors of skin. Porque vocês têm muitas pessoas aqui de cores diferentes de pele. No, the word Jesus used is the word ethnos. Não, a palavra que Jesus usou é a palavra etnos. And it means special groupings. E significa grupos especiais. It's referring to a group of people that have the same common understanding. Se referindo a agrupamentos de pessoas que têm um entendimento semelhante. A common language. Uma língua em comum. Common interests. Interesses em comum.
The best way to describe this word is our modern word for interest groups. A melhor forma de descrevermos essa palavra hoje, ou traduzirmos, seriam grupos de interesse. For example, Jesus says that the world of athletes is an ethnos. Por exemplo, para Jesus, ele estaria dizendo hoje que os atletas são uma etnos. There is the world of business, Existe o mundo de negócios, the world of politics, o mundo de política, the world of medicine, a área da medicina, the world of carpenters, o mundo dos carpinteiros, the world of mechanics, o mundo dos mecânicos, the world of computer specialists, a área dos especialistas em computadores, the world of housewives, a área das mulheres donas de casa, the world of sports, o mundo de esportes, the world of youth. o mundo dos jovens. This is called an ethnos, Esses seriam chamados de etnos, common groups. grupos que têm muito em comum. Jesus said Jesus to his disse church, para a sua igreja: go into every ethnos vá a cada etnos and preach the gospel of the kingdom of God. e pregue o evangelho do reino de Deus. That means the 21st century church Isso significa que a igreja do século 21 must rediscover the original assignment. precisa redescobrir a nossa responsabilidade principal. God does not want every Christian to be a pastor of a church, Deus não quer que todo cristão seja pastor de igrejas, but he wants the church to train the people to go into every ethnos. mas Ele quer que a igreja prepare pessoas para alcançar cada etnos. This is the goal of Jesus. Este é o alvo de Jesus. God wants an anointed lawyer to go into the field of law. Deus quer um advogado ungido para atingir o mundo do direito. Some of you have been called by God to go into political arena. Alguns de vocês foram chamados para irem trabalhar na área política. That's your mission field. Esse é o seu campo missionário. Some of you are anointed to be businessmen and businesswomen. Alguns de vocês são ungidos para serem empresários ou empresárias. That's your nation. Essa é a sua That's nação. your ethnos. Essa é a sua etnos. Some of you are mechanics. Alguns de vocês são mecânicos. God wants you to stay in that field Deus quer que você permaneça and mecânico, preach the gospel in that field. mas pregue o evangelho nesse campo. Some of you are athletes. Alguns de vocês são atletas. God wants you to stay in that field Deus quer que você permaneça um atleta, and preach the gospel in that field. mas pregue o evangelho neste campo. Some of you are teachers in the school. Alguns de vocês são professores na escola. God wants you in there Deus quer você ali To naquela preach the escola gospel. para pregar o evangelho. as a pastor. Como pastor, As you go back to your church, quando você voltar para a sua igreja, tell your people diga ao seu povo: it's okay to be a mechanic. é bom ser mecânico, It's okay to be a barber. é bom ser barbeiro, It's okay to be a carpenter. é bom ser carpinteiro, Because that is a call of God. porque isso é um chamado também de And they Deus, can do God's work e podem fazer a obra de Deus right in that discipline. onde eles trabalham. Jesus said, Jesus disse: go into every man's world and preach the gospel. vá a cada área da humanidade e pregue o evangelho. Hallelujah. Aleluia. The word that Jesus used A palavra que Jesus usou is the word disciple. é a palavra discípulo. You theologians know what that means. Vocês teólogos sabem o que significa? It means student, Significa um estudante, um aluno, a learner. aquele que aprende. Listen to the words of Jesus. Ouçam as palavras de Jesus: Go into every ethnos vá a cada etnos and make them your disciples. e faça deles os seus discípulos. Make them your students. Façam deles alunos. For many years, the church has been in the shadow. Por muitos anos a igreja tem permanecido às sombras, But God is calling the 21st century church to take the lead. mas Deus está chamando a igreja do século 21 para liderar. The nation is supposed to be your students. O país deve ser o seu aluno. That means He made the church the teacher. Isso significa que ele fez a igreja o mestre. It's impossible to have students unless you are the teacher. É impossível você ter alunos sem ser professor. It's
It's impossible to teach students unless you are in charge. É impossível ensinar alunos se você não está liderando. It's impossible to teach students unless you have the authority. É impossível ensinar alunos sem autoridade. You cannot teach a class if you are not in leadership of the class. Você não pode ensinar uma classe de aula se você não tem autoridade naquela Listen classe. to me, church. Ouçam-me, igreja. The words of Jesus As palavras de Jesus. to his church. A sua igreja. Go into every ethnos Vá a cada etnos and become this teacher e se torne um professor. and make them your students. E façam deles os And alunos. teach them the things I have taught you. E ensine a eles aquilo que eu tenho lhes ensinado. Transfer the principles of the kingdom to them. Transfira os princípios do reino a eles. That is why the church must provide leadership for the nation. É por isso que a igreja tem que dar liderança à nação. If we're going to make the media ethnos the disciples of Jesus, we must become in charge of the media. Se nós vamos fazer da mídia, do jornalismo, alunos de Jesus, nós temos que liderar na área de jornalismo. If we're going to make the politicians the students of the kingdom, then we need spirit-filled politicians to make them the students of God. Se nós vamos transformar políticos em alunos do reino de Deus, nós temos que ter políticos cheios do Espírito de Deus para liderar essas pessoas. If we are going to impact the education of our country, we must become in charge of the curriculum development as people of God. Se nós vamos impactar o sistema educativo de nosso país, nós temos que passar a liderar o desenvolvimento de currículo como homens e mulheres de Deus. If we are going to impact the world of sports for Jesus and become the teacher, we must take charge of that area. Se nós vamos liderar e impactar a área de esportes, nós temos que tomar liderança e atuar nessa área. My challenge is the 21st century church must stop planning to leave earth and start planning to change earth. O meu desafio é que a igreja do século 21 precisa parar de planejar a saída da terra e passar a planejar o seu impacto sobre a terra. Sí. Otra vez. It is time for the church to stop planning to leave earth. É hora da igreja parar de planejar a sua saída da terra and start planning to change the world. E passar a planejar a transformação da terra. I challenge this church. Eu desafio a esta igreja, as a part of the body of Christ, como membro do corpo de Cristo, to train your pastors, para treinarem os seus pastores, not just to prepare people for heaven, não somente preparando pessoas para o céu. Don't develop an escapism mentality. Não desenvolva uma mentalidade de saída, de escape. We need a new church. Nós precisamos de uma nova igreja. That sees the world in their eyes. Uma igreja que vê o mundo pelos olhos de Deus. And I will train the saints to work their ministry. Que pode preparar os santos para atuarem no ministério. Their ministry might be plumbing. O ministério dele talvez é ser encanador. The ministry might be secretary. O seu ministério talvez é ser secretária. The ministry might be mechanics. O seu ministério pode ser na área mecânica. The ministry might be teaching. Talvez é ser professor na escola. The ministry might be politics. O ministério pode ser na política. It might be athletics. Pode ser na área esportiva. It might be entertainment. Pode ser na área de entretenimento. It might be sports. Pode ser na área esportiva. Train your church to go into all the world. Prepare a sua igreja para ir a todo o mundo. Infiltrate every ethnos. Infiltrando cada etnos. And impact it with the kingdom of God. Tendo impacto pelo reino de Deus. We are not afraid of the world. Nós não temos medo do mundo. We are going to change the world. Nós vamos transformar o mundo. Sometimes I wonder if God is weaker than Satan. Às vezes eu indago, será que Deus é mais fraco que Satanás? Because the church is afraid of politics. Porque a igreja fica com medo da política. It's
It's afraid of sports. Fica com medo do esporte. It's afraid of media. Fica com medo da mídia. It's afraid of business. Fica com medo da área empresarial. I am here to tell you, Jesus Christ wants you to go into every area. Eu estou aqui para lhe dizer que Jesus Cristo quer que você vá a todas estas áreas. This is the 21st century church. Esta é a igreja do século 21. We're going to change the future of the nations. Nós vamos transformar o futuro das nações. We will not be afraid. Nós não teremos medo. Jesus said the gates of hell cannot stand against the church. Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Therefore, the primary goal and mandate of the church is not to go to heaven, but to impact earth. Portanto, o alvo primordial e prioritário e mandato da igreja não é ir ao céu, e sim impactar a terra. Hallelujah. To bring the sons of God back home to his kingdom. That's the mandate of the church. Para trazer os filhos de Deus de volta ao seu lar, que é o reino de Deus. I'm going to repeat this. Eu vou repetir isso. The mandate of the church O mandato da igreja is not to go to heaven, não é ir ao céu, but to stay on earth mas permanecer aqui na terra and to bring God's wayward sons back to God. e trazer de volta os filhos de Deus que estão longe, e trazê-los de volta aos pés do Senhor. Write this statement down, please. Por favor, escrevam, anotem It's essa a very declaração. simple statement, É uma declaração tão but it simples, changed my life. mas ela transformou a minha vida. The sinner is not God's enemy. O pecador não é inimigo de Deus. Hallelujah. Aleluia. Sometimes the church treats the sinner as if he's God's enemy. Às vezes a igreja trata o pecador como o inimigo de Deus. You forgot that you used to be a sinner. Você se esquece que você era um pecador. We want this church Queremos que esta to igreja go into the 21st century vá ao século 21 with a deep love for the sinner. com um profundo amor pelo pecador. Because the sinner is not God's enemy, Porque o pecador não é inimigo de but Deus, he's God's lost son. mas ele é um filho de Deus que está perdido. We must change our perception and attitude toward our lost brother and sister. Temos que mudar de percepção e como vemos os nossos irmãos e irmãs que estão perdidos. Jesus tried to explain this Jesus tentou explicar isso by telling the story of a father who had two sons. ao contar uma história de um pai que tinha dois filhos. One of them left the father, Um deles foi para longe do pai and he ended up in the pig's pen. e ele acabou lá junto com os porcos. We preach about that man. Nós pregamos sobre esse We homem. love to preach about that. Ah, como a gente gosta de pregar sobre isso. But there was another brother. Mas havia um outro irmão. He's the one who's at home. Foi ele que ficou em casa. He's the one who's in the house. Foi ele que estava lá dentro do lar. He's the one who's saved, Foi ele que permaneceu salvo, sanctified, santificado, filled with the Holy Spirit. cheio do Espírito He Santo. has the Bible. Ele tinha a Bíblia. He worships. Ele adora. He is in the Father's house. Ele está na casa do Pai. But he has a bad attitude. Mas ele tem uma atitude muito feia. Have you ever asked the question, Você já perguntou why didn't he go looking for his brother? por que ele não foi ajudar a procurar o seu irmão? It reminds me of us. Me lembra de nós mesmos. I'm saved. Eu sou salvo. I'm sanctified. Sou santificado. Praise the Lord. Louvado seja o Senhor. Those no good sinners, Aqueles pecadores desgraçados, they can all go to hell. quero que vão todos para o inferno. I'm going to heaven. Eu estou indo para o céu. Praise the Lord. Louvado seja o Senhor. I have the Holy Spirit. Eu tenho o Espírito Praise Santo. the Lord. Louvado seja o Senhor. To hell with my brother. Ah, que o irmão meu vá para o inferno.
The 21st century church A igreja do século 21 must not wait for his brother to come home. não pode esperar a volta do irmão. May the Holy Spirit Que o Espírito Santo put a fire under this church coloque um fogo embaixo dessa igreja, for the lost brother. pelo irmão perdido. May you weep when you see sinners. Que você chore ao ver os May you pecadores. get sick when you see the sick. Que você fique doente de olhar um doente. May you hurt when you see the hurting. Que você possa doer quando você vê alguém machucado. Stop praying for your brother to come back home. Comece a orar para o seu irmão vir para The casa. Holy Spirit says, go get him. O Espírito Santo diz: vá buscá-lo. Attitude Atitude of the church. da igreja. I am a pastor. Eu sou pastor. I pastor one of the largest churches in my country. Eu pastorei uma das maiores igrejas do meu país. I oversee hundreds of churches around the world. Eu tenho liderança sobre centenas de igrejas ao redor do mundo. I travel to many countries every year. Eu viajo para muitos países todos os anos. And I've noticed something. Mas eu notei algo. The most disrespectful moment in every church O momento mais desrespeitoso em toda a igreja is during the altar call. é quando fazemos o apelo. When people are coming to receive Christ, Quando pessoas estão vindo para receber a Cristo, that's when the believers get up and walk out. é quando o crente fica em pé e vai embora. It's time for lunch. Ah, está na hora do almoço. Gotta go to an appointment. Eu tenho um compromisso. I mean, your brother is coming home. O seu irmão está voltando para casa. Attitude. Atitude. Why do you kill a fatted calf for him? Por que você, pai, vai matar um bezerro especial para ele? Why are you spending so much time with him? Por que você está gastando tanto tempo com ele? Why are you giving him such special clothing? Ah, por que dar tanta roupa bonita para ele? What about me? Eu, Bless me. me abençoe também. Bless me. Me abençoe também. Bless me. Me abençoe também. Bless me. Dá a bênção aqui também. Attitude. Atitude. My son, Filho meu, you've always been home. você sempre tem estado aqui. Everything in the house is yours. Tudo nesta casa te pertence. You are so selfish. Você está sendo tão egoísta. You don't want your brother to have what is even his. Você não quer que o seu irmão tenha aquilo que é dele. Unpack your bags. Vamos desfazer as malas. Stop planning to go to heaven. Pare de planejar a sua ida para o céu. The Bible never says, A Bíblia nunca diz: for God so loved the church. pois Deus amou a igreja de tal maneira. Let me explain it to you. Eu vou explicar para você. For God so loved the world Pois Deus amou o mundo de tal maneira. that he gave his only begotten son. Ele deu o seu filho único, seu filho unigênito. For God's son so loved the world Pois o Filho de Deus amou de tal maneira o mundo, that he gave his only begotten church. que ele deu a sua única igreja.
That's the message. Essa é a mensagem. The Father gave the Son. Deu o Filho. The Son gave us to the world. O Filho deu a nós ao mundo. We hate the very thing God loves. Nós detestamos aquilo que Deus ama. But I challenge you, Mas eu lhes desafio. and I command you in the name of Jesus. Eu lhes dou esse mandato em nome de Jesus. Don't go into heaven. Não vá para o céu. Go into all the world. Vá a todo o mundo. Hallelujah! Aleluia! This is the message Esta é a mensagem of the Foursquare Church, da Igreja Quadrangular, of the Baptist Church, da Igreja Batista, of the Methodist Church, da Igreja Metodista, of the Charismatic Church, da Igreja of the Carismática, Church of God, da Igreja de Deus, of the Assemblies of God, da Assembleia de Deus, every Church of Jesus Christ toda a Igreja de Jesus Cristo is to go into the world. deve ir ao mundo. Unpack your bags. Desfaça suas malas. Hallelujah! Aleluia! Jesus established the most successful pattern for us. Jesus estabeleceu o padrão de maior sucesso para nós. And it has been 2,000 years since his commission. E fazem já 2000 anos desde esta comissão. Everybody is planning a big celebration. Todos estão planejando uma grande celebração. The year 2000. O ano 2000. All over the world. No mundo inteiro. Everybody is celebrating. Todo mundo preparando para celebrar. But I have come in the name of Jesus. Mas eu venho em nome de Jesus. Not with celebration, Não com celebração, but with concern. mas com preocupação. 2,000 years after 2000 anos depois the church was born, da igreja nascer, we have not done the job. nós não fizemos o nosso trabalho. Should we celebrate? Será que nós devemos celebrar? 6 billion people on the earth, 6 bilhões de pessoas na Terra. and only 1.5 billion are recorded as Christians. E somente 1,5 bilhões estão registrados como cristãos. 5.90 billion people don't know Jesus. 5,5 bilhões de pessoas não conhecem a Jesus. Should we celebrate? Será que nós devemos celebrar 2,000 years of work, 2000 anos de trabalho? so little productivity. Tão pouca produtividade. Look at our history. Olha a nossa história. We killed our brothers. Matamos irmãos, We fight each other. lutamos, brigamos um com We o outro, destroy the people God loves. destruímos o povo que Deus ama, The Crusaders, as cruzadas, the history of Byzantine. a história bizantina. Look at our history. Olha a nossa história lá atrás. We didn't win the world. Nós não ganhamos o mundo, We destroyed the world. nós destruímos o mundo. I believe Eu creio the church has an apology que a igreja tem um pedido de desculpas, um pedido de perdão para to fazer make to the world. ao mundo. God loves the world. Deus ama o mundo We despise them. e nós desprezamos He ela. died for the world. Ele morreu por ela, We avoid them. nós a evitamos. He gave his life for the world. Ele nos deu vida pelo mundo We hate them. e nós não a usamos. May the spirit of love Que o espírito de amor for the sinner pelo pecador be the spirit of this church. seja o espírito dessa igreja. This is not about heaven. Não estamos falando aqui sobre o céu, It's about earth. é sobre a terra. Salvation is not about heaven. A salvação não é sobre o céu, It's about earth. é sobre a terra. Jesus knows you very well. Ah, Jesus te conhece muito bem. When he started the church, Quando ele fundou a igreja, he thought about the Brazilians. ele pensou nos brasileiros. No. Ah, não. He knew Ele sabia that you would be lazy. que você seria preguiçoso. Why? Por quê? You want Jesus to come right now. Você quer que Jesus venha agora.
You've been praying for it. Você está pedindo isso em oração. Come quickly, Lord Jesus. Oh, Senhor Jesus, vem logo. Come quickly, Lord Jesus. Senhor Jesus, vem logo. Let the rapture come, Lord. Que o arrebatamento ocorra logo. Take me up, Me Lord. leve logo, Senhor. Come take me, Lord. Me leve. Lazy. Preguiça. Do you know why you want Jesus to come? Sabe por que você quer que Jesus venha? You don't want to pay rent. Você está cansado de pagar aluguel. You don't want to pay mortgage. Você não quer pagar a hipoteca da sua casa. You don't want to pay your light bills. Você está cansado de pagar a conta elétrica. You don't want to go to work every morning. Você não quer ir trabalhar todo dia. You don't want to pay your water bills. Você não quer pagar a conta de água. You want to go to heaven Você quer ir para o céu. and lay by the crystal river Oh, e deitar ao lado daquele rio cristalino. and eat golden grapes E comer uvas de ouro maciço. and sleep for 1,000,000 years. E dormir por 1.000.000 de anos. You lazy thing. Ah, que preguiça. So Jesus, Então Jesus, he knew ele sabia that you would pray that. que você faria essa oração. So he prayed before you prayed. Então ele orou antes de você orar. This is your prayer. Essa é a nossa oração. Come, Lord Jesus. Oh, Senhor Jesus, vem logo. Take me out of the world. Me tira daqui. So much trouble. Tem tanto problema, So many problems. tanta coisa ruim, So many bills. tantas contas para pagar, So many difficulties. tanta dificuldade. Take me out. Me leva, Senhor. That's your prayer. Essa é a sua oração. Jesus' prayer. Olha a oração de Jesus. Father, Pai, do not take them out of the world. não os tire do mundo. Hallelujah. Aleluia! Hallelujah. Aleluia! Now I ask you a question. Agora eu faço a seguinte pergunta. Tonight in Belo Horizonte, Hoje à noite em Belo Horizonte, whose prayer going to be answered? qual oração será respondida? Your prayer? A sua oração His prayer. ou a oração dele? Unpack your bag. Desfaça as malas. The 21st century church A igreja do século 21 must reconsider precisa reconsiderar 6 things. 6 coisas. I want to give them to you tonight. Eu vou lhes dar essas coisas hoje à noite. And I'm going to challenge this leadership Eu vou desafiar essa liderança to revisit these 6 things. para revisitar essas 6 áreas. Every church Cada igreja of the 21st century no século 21 will have to revisit these 6 things. terá que revisitar estas 6 áreas. Number 1, Em primeiro lugar, the mandate. o mandato. We must take another look at the mandate of the church. Temos que olhar novamente o mandato da igreja. Number 2, Número 2, the message. a mensagem. We've got to take another look at the message we're preaching. Temos que olhar bem, examinar a mensagem que estamos pregando. It is possible to inherit error. É possível receber erro na nossa herança. Number 3, Terceiro lugar, we must revisit our methods. temos que reexaminar nossos métodos. Number 4, Número 4, we must revisit our modes. temos que reexaminar os nossos modos. Number 5, Número 5, we must revisit our ministry. devemos revisitar o nosso ministério. And number 6, E número 6, very important, muito we importante, must revisit our focus. devemos reexaminar o nosso foco. The church A igreja must look at these components.
deve olhar estes We componentes. cannot continue with business as usual. Não podemos continuar com as coisas como sempre foram. That is why God is shaking the foundations. É por isso que Deus está estremecendo as That's why fundações. God is changing your methods. É por isso que Deus está mudando os seus métodos. Now He's going to work on your message. E agora Ele vai reexaminar a sua He's going to mensagem. work on your mandate. Ele vai trabalhar no seu mandato. He's going to work on your methods. Ele vai estar trabalhando nos seus métodos. He's going to work on your focus. Ele estará mudando o seu foco. He's going to work on your ministry. Ele estará trabalhando na área de seu ministério. The mandate of the church. O mandato da igreja. The church has been around for 2,000 years. A igreja existe há 2000 anos. And I believe that we will be incriminated by 2,000 years. E eu creio que há pessoas que se sentem culpadas por esses 2000 anos. When Jesus gave the mandate Quando Jesus deu o mandato to go into all the world and preach the gospel, para ir a todo mundo e pregar o evangelho, the world was smaller. o mundo era menor. The job was easier. A função, o trabalho, a responsabilidade era mais fácil. But look at us now. Mas olhe agora, 6 billion people, 6 bilhões de pessoas, 1 billion Christians 1 bilhão de cristãos, after 2,000 years. depois de 2000 anos. What does that mean? O que significa isso? It means that the birth rate Significa que a velocidade do nascimento, o crescimento de natalidade, has outpaced the born again rate. tem crescido mais do que a taxa de nascimentos de novo. People are born faster than we can born them again. As pessoas estão nascendo mais rápido do que nós podemos nascê-las de novo. Something's wrong with the Alguma church. coisa está errada, igreja. The world has expanded O mundo tem expandido and the church has declined. e a igreja tem estado em declínio. Man's need for God has magnified, A necessidade humana por Deus tem aumentado, but his discovery of God has minimized. mas a sua descoberta de Deus tem diminuído. Why is this so? Por que isto? What is the mission of the church? Qual é a missão da What is igreja? its assignment? Qual é a sua responsabilidade? What is its commission? Qual é a sua comissão? What is its mandate? Qual é o seu mandato? What is the purpose of the church? Qual é o propósito da igreja? Let me tell you what the church is not. Eu quero lhes dizer o que a igreja não é. Number one, Número 1, the church is not a religious club. a igreja não é um clube religioso. Number two, Número 2, the church is not a burial society. a igreja não é uma sociedade para enterrar os seus membros. Many people join the church just to get buried. Tem muita gente que vem para a igreja para se juntar à associação para ser enterrada. That was not in the mind of Jesus. Não, não era isso que estava na mente de Jesus. Number three, Terceiro lugar, the church is not a welfare company. a igreja não é uma agência social. It's amazing to me É impressionante para mim that the church believes its job is to feed the poor. que a igreja crê que a sua função é alimentar os pobres. In my country, that is a problem. No meu país isso é um problema. But when I study Jesus, Mas quando eu estudo Jesus, I have a conflict. eu tenho um conflito. A woman came to Jesus one day. Uma mulher chegou para Jesus um dia, She had some spice and perfume. ela tinha um perfume e alguns temperos. It was worth 1 year's wages. Valia o salário de um ano. In our monies, that's about 20,000 real. Talvez seria equivalente hoje a 20 mil reais. That was a perfume. Isso era o perfume. She took her annual year's wages Ela pegou o salário de um ano and poured it on the body of Jesus. e derramou no corpo de Jesus. The disciples said, Os discípulos disseram, yes, the Christian leaders said, os líderes cristãos disseram, Peter, James, John, Pedro, João, Tiago, Matthew, Mateus, Bartholomew. Bartolomeu. The leaders of the church said, Os líderes da igreja disseram, that's a waste.
Isso é um desperdício. She took 20,000 riyal Ela pegou 20 mil reais and put it on the body of Christ. e colocou no corpo de Cristo. And the religious leaders said, E os líderes religiosos disseram: what a waste. que desperdício. She took 20,000 riyal Ela pegou 20 mil reais and put it on the body of Christ. e colocou no corpo de Cristo. And the Christians said, E os cristãos disseram: what a waste. que desperdício. Then they said, E aí disseram: we could have given this to the poor. podíamos ter dado isso aos pobres. She took all of her year's wages Ela pegou todos os ganhos de um ano and gave it to the body of Christ. e deu ao corpo de Cristo. And they said, E disseram: what a waste. que desperdício. And this could have been given to the poor. Isso podia ter sido dado aos pobres. Sounds like your religion. Parece algo religioso. It's better to help the poor É melhor alimentar, than ajudar to os give pobres to the body of Christ. do que dar ao corpo de Cristo. Conflict. Conflito. And Jesus said, E Jesus disse: leave her alone. deixe ela em paz. What she has done O que ela fez is beautiful. é algo lindo. Nossa, Wow. nossa, Hallelujah. aleluia. The church said, A igreja disse: waste. desperdício. God said, Deus diz: beautiful. lindo. Religion says, A religião diz: waste. desperdício. God says, Deus diz: beautiful. lindo. What did she give to him? O que foi que ela deu a ele? 20,000 riyal. 20 mil reais. Who was he? Quem era ele? The Bible says she put it on his body. A Bíblia diz que ela colocou sobre o seu corpo. To understand what this woman did, Para entender o que essa mulher fez, you have to understand who he was. você tem que entender quem ele era. Hallelujah. Aleluia. Turn your Bibles Virem nas suas Bíblias to the book of Genesis. para Gênesis. Let's find out who he is. Vamos descobrir quem ele é. Everybody. Todo mundo. Genesis chapter 1, Gênesis capítulo 1, verse 26. versículo 27. Hallelujah. Aleluia. The church A igreja has a mandate. tem um mandato. What is this mandate? Qual é este mandato? Glory, hallelujah. Glória, aleluia. Joaquim, come. Joaquim, vem cá me ajudar. Look at me. Me olhem. Vem cá. Aqui. Genesis chapter 1, Gênesis capítulo 1, verse 26. versículo 26. And God said, E Deus disse: let us make man façamos o homem in our own image à nossa imagem, and in our likeness. conforme nossa semelhança. Verse 26, Versículo 26. let us make man. Façamos então o homem. Verse 27, Versículo 27. let us create man. Vamos criar o homem. Please note the difference. Notem a diferença.
Two different words are used in the Hebrew language. Duas palavras diferentes usadas no hebraico. Make, Fazer, create. criar. To make Para fazer is the Hebrew word é a palavra hebraica asa. assar. A-S-A. A-S-A. Right, please. Pode escrever isso. A-S-A. It means to make from something that's present. Significa fazer de algo que está presente, que já existe. Asa. Assar. To form from something that's already created. Formar algo de outra coisa que já está criado. Second word, Segunda palavra, create, criar, is a different Hebrew word. é uma palavra diferente no hebraico. It's the word bara. É a palavra bará, B-A-R-A. B-A-R-A. Please write. Escreva. It means to form from nothing. Significa criar do nada. God said, Deus disse, let us make man. vamos fazer o homem. God said, Deus disse, let us create man. vamos criar o homem. So a part of you came from nothing, Então a parte de você veio do nada and a part of you came from something. e a parte de você veio de outra coisa. The party that came from nothing A parte que veio do nada means that God used nothing around him to create that part. significa que Deus não usou nada que já existia para criar esta parte. Hallelujah. Aleluia. He made you out of himself. Ele fez essa criação dele mesmo. Hallelujah. Aleluia. To understand this, Para entender isso, you must look at the way God creates things. você tem que entender como Deus cria as Look at coisas. chapter 1, quickly. Olha o capítulo 1, veja. Look at verse 3. Olha o versículo 3. And God said. Deus disse. Verse 6. Versículo 6. And God said. Deus disse. Verse 9. Versículo 9. And God said. Deus disse. Verse 11. Versículo 11. And God said. Deus disse. Verse 14. Versículo 14. And God said. E Deus disse. Verse 20. Versículo 20. And God said. E Deus disse. Verse 24. Versículo 24. And God said. E Deus disse. How did God create? Como Deus criou? By setting. Através de dizer. But look at how he said. Mas olhe como ele Read disse. the Bible carefully. Olhe a Bíblia com cuidado. Whatever God wanted to make, O que Deus queria, desejava criar, he decided what he wanted. ele decidiu o que queria. He decided what he wanted it made out of. Ele decidia do que queria usar para fazer aquilo. And then God went to the material E aí Deus chegou no material that he wanted made out of. que ele queria criar algo. And he spoke to the material. E ele falava com o material. And whatever God said E o que Deus disse, to that material aquele material came out of the material. saía daquele material. Exactly what he said. Exatamente o que ele disse. Let's see if this is true. Vamos ver se isso é verdade. Verse 11. Versículo 11. And God said E Deus disse, he wanted vegetation, ele queria vegetação, trees and plants. árvores, plantas. So verse 11 says, Versículo 11 and diz, God said to the earth, Deus disse à bring terra, forth vegetation. produza a relva. Every plant, Cada planta, every tree toda árvore is 100% dirt. é 100% terra. Because that's what God spoke to. Porque Deus falou à terra. So when plants die, Então quando a planta they morre, go back to the dirt. por isso volta à terra. Every plant Cada is planta nothing but dirt. é um pouco de terra. Why? Por quê? That's what God spoke to. Porque Deus falou com a terra. Verse 20, Olha o versículo 20. when God wanted stars, Deus queria estrelas. and God said to the firmament, Deus disse ao firmamento, it's filled with gases, estava cheio de gases. let there be lights. Que hajam luzes. And the sun was created. E o sol foi criado. Millions of stars were created. Milhões de estrelas criadas. Every star Cada estrela is 100% gases. é 100% gás. Scientists just discovered Os cientistas recentemente That our descobriram sun que o nosso sol it's nothing but gases. não é nada a não ser gás. I could have told them that. Ah, eu podia ter dito isso para eles. It's in the Bible. Está na Bíblia. Look at verse 20. Olha o versículo 20. When God wanted fish,
Deus queria peixe, God went to the waters. Deus foi para a terra, para a água, And God said to the waters, e Deus disse à água: bring forth living creatures. tragam seres viventes. Every fish Cada peixe is 100% dirt and water. é 100% terra e água. When they die, Quando morrem, they go back to the dirt and water. voltam para a terra e água, Because that's what God spoke to. porque Deus falou com elas. Look at verse 24. Olha em versículo 24. When God wanted animals, Deus queria animais. it says, and God said to the ground, Diz que Deus falou com a terra. to the earth, A terra bring forth living creatures. produza seres viventes. Nossa, Cows, vacas, horses, cavalos, dogs, cachorros, cats, gatos, birds. pássaros, 100% dirt. 100% Because terra. that's what God spoke to. Porque Deus falou com a terra. When animals die, Quando animais morrem, they go back to the dirt. eles voltam à terra. When God wanted fish, Quando Deus queria He peixes, spoke to the waters. Ele falou com a água. When God wanted Quando plants, Deus queria plantas, He spoke to the earth. Ele falou com a terra. When God wanted stars, Quando Deus queria He estrelas, spoke to the gases. Ele falou aos When gases. God wanted animals, Quando Deus queria He animais, spoke to the earth. Ele falou com a terra. Look at verse 26. Olha o versículo When 26. God wanted man, Quando Deus cria He homem, spoke to Himself. Ele falou consigo mesmo. Hallelujah! Aleluia! Hallelujah! Aleluia! Glory, hallelujah! Glória, aleluia! And God said, E Deus disse: let us façamos nós. bring forth this one. Vamos nós fazer esse. Hallelujah! Aleluia! God Deus is é spirit. Espírito. Glory, hallelujah. Glória, aleluia. Animals Animais are dirt são terra, because that's what God spoke to. porque Deus falou com a terra. Plants Plantas are dirt são terra, because that's what God spoke to. por Deus falou com a terra. Fish Peixes are water and dirt. são água e terra, That's what God spoke to. porque Deus falou com esta. Stars Estrelas are gases são gases, because that's what God spoke to. porque Deus falou com ela. But you, Mas você, you are spirit você é espírito, because that's what God spoke to. porque Deus falou com o espírito. Hallelujah. Aleluia! Hallelujah. Aleluia! Man O homem does not have a spirit. não tem um espírito. Animals Animais do not have dirt. não têm terra. Man does Homem not have a spirit. não tem espírito. You are a spirit. Você é um espírito. Hallelujah. Aleluia! That is why É por isto God had to say, que Deus teve que dizer: let us bring forth this one vamos nós fazer este, in our own image. a nossa própria imagem. Hebrew word, Palavra no hebraico: spirit nature. natureza, espírito. And our own likeness. E a nossa semelhança, The same stuff. da mesma coisa. Hallelujah. Aleluia! Hallelujah. Aleluia! Listen, Ouçam, whatever is in dirt o que está na terra is in plant. está na planta. Whatever is in dirt O que está na terra is in animal. está no animal. Whatever is in the firmament O que está no firmamento is in the star. está na estrela. Whatever is in the water O que está na água is in the fish. está no peixe. Whatever is in God
E o que está em Deus is in you. está em você. Hallelujah. Aleluia! Hallelujah. Aleluia! Hallelujah. Aleluia! That is why É por isto the plants cannot worship God. que as plantas não podem louvar a Deus. Eles não têm espírito. É por isto The animals cannot worship God. os animais não podem adorar a They have Deus. no spirit. Eles não têm espírito. That is why É por isto the stars cannot worship God. que as estrelas não adoram a Deus. They have no spirit. Eles não têm That is espírito. why É por isto the fish cannot worship os God. peixes não podem adorar a They have no Deus. spirit. Não têm espírito. For they that worship God Porque aqueles que adoram a must Deus worship Him o adoram in spirit. em espírito. Woo! Hallelujah! Aleluia! Glory! Hallelujah! Lift your hands and worship Him for a moment. Levantem as suas mãos para adorá-lo. Come on, Vamos lá, vamos adorá-lo. Come on, worship God. Vamos lá, vamos You adorar are a a Deus. spirit. Você é You can espírito. worship Him Você pode in adorá-lo spirit. em espírito. Worship your Father. Vamos adorar ao nosso You are Pai. a spirit. Você é espírito. Glory a Deus. Glória a Glory Deus. a Deus. Glória a Deus. Toda Hallelujah. Come on, let your spirit worship. Permita que o seu espírito o adore. Come on, let your spirit worship. Permita que o seu espírito o adore. Build up yourself Edifique a si in the mesmo most holy faith na sua fé, by praying in the spirit. orando no espírito. You are a spirit. Você é um You can espírito. commune with God. Você pode ter comunhão com You got the Deus. same stuff. Você é feito da mesma coisa. Hallelujah. Hallelujah. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yes, we are your children. Nós somos filhos We have teus. your spirit. Temos teu We have your espírito. nature. Temos a sua We natureza. can praise you. Nós podemos We te can adorar. fellowship with you. Podemos comungar contigo. Sí, Señor. Sí, Señor. Hallelujah. Clap your hands and praise His name. Vamos bater palmas louvando o seu nome. Hallelujah. 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 Please sit down for 5 minutes. Sentem-se por mais 5 minutos. Get your notebooks. Quick, quick, quick. Pegue rápido o seu caderno, escreva. God created man. Deus criou o homem. Hallelujah. Aleluia. God used nothing Deus usou to create you. para criar você. He used Himself. Ele usou de si mesmo. Spirit being. Um ser espiritual. Children. Filhos espirituais. And then God said, E aí Deus disse: have dominion tenha domínio over the earth. sobre a terra. Listen to His words. Ouçam as suas palavras. Let them have dominion. Que tenham domínio. Let them Que tenham have dominion. domínio. He did not say, Ele não disse: let
us que tenhamos have dominion. domínio. This is very important. Isso é muito importante. He said, let them Ele disse que have tenham eles dominion domínio over the earth. sobre a terra. Shh. Listen. Ouça, Every word of God cada palavra de Deus becomes law. se torna lei. Please write that down. Escreva isso. That is why God doesn't talk too much. É por isso que Deus não fala muito. Many of you want God to speak to you. Muitos de vocês querem que Deus fale com você. You wonder why He doesn't. E você pergunta por que Ele não fala? Because God has a problem. Porque Deus tem um probleminha. His problem is, O problema dele, whatever He says, o que Ele fala, He has to do. Ele tem que cumprir. So we keep praying. Então continuamos orando. Oh Lord, Oh Senhor, speak to me. fala comigo. And the Lord is silent E aí o Senhor fica quieto. because He knows Porque Ele sabe, whenever He speaks, quando Ele falar, it must come to pass. tem que acontecer. The Bible calls the Word of God, A Bíblia chama a palavra de Deus, listen, ouçam, the law of God. a lei de Deus. When I did my studies in Hebrew, Quando eu estudei o hebraico, I was amazed at what I discovered. eu fiquei impressionado com o que It's an descobri. interesting language. É uma língua muito interessante. I discovered Eu descobri that statement que essa declaração means exactly what it says. significa o que ela diz. The Word of God A palavra de Deus is the law of God. é a lei de Deus. He did not say it's the law of man. Ele não diz que é a lei do homem. Oh, you don't understand. Eu acho que você não entendeu. I repeat it. Vou repetir. The Hebrew concept O conceito do hebraico, of the Word, da palavra, the law of God, a lei de Deus, means exactly what it says. significa exatamente isso. The Word of God A palavra de Deus is the law of God. é a lei de Deus. It's not the law of man. Não é a lei de homens. You don't understand? Therefore, Portanto, whenever God speaks, quando Deus fala, He Himself Ele mesmo is a victim of His words. é vítima de sua It palavra, becomes a law to Him. porque se torna lei para Ele. That is why the Bible says, É por isso que a Bíblia diz: I have placed my word eu coloquei a minha palavra above my name. sobre o meu nome. That is why É por isso que God says, Deus diz: as the dew falls to the earth como o orvalho cai sobre a terra and the rain falls from heaven, e a chuva cai do céu, every word toda that I have palavra spoken que eu já declarei will not return to me void, não voltará em vão, but it will accomplish mas ela realizará, cumprirá everything I sent it to do. tudo que eu a enviei a cumprir. That is why É por isso God says, Deus diz: heaven and earth, os céus e a terra I will move them, eu os moverei de lugar, if that's what it takes se for necessário, to bring my word to pass. para fazer cumprir a minha palavra. Listen, Ouçam, God is speaking. Deus está falando Let them que tenham, Have terceira dominion. pessoa, have dominion eles tenham domínio over the earth. sobre a terra. What did God say? O que Deus disse? Let them. Que eles. He was speaking to man. Ele estava falando com o homem. But there's a problem here. Mas há um probleminha aí. Man is spirit. O homem é espírito. The earth is physical. A terra é física. So God has a problem. Então Deus tinha um probleminha. He has to get the man Ele tem que colocar o homem, out of the spirit world tirá-lo do mundo espiritual into this physical world ao mundo material to carry out his assignment. para
desempenhar a responsabilidade que Ele o deu to dominate the earth. para dominar esta terra. So God does something interesting. Portanto, Deus faz uma coisa interessante. In chapter 2, No capítulo 2, verse 7, versículo 7, God goes to the earth Deus vai à terra, and He forms from the dust Ele pega o pó da terra, Ele forma an earth suit. An earth suit. um terno, um casaco feito de terra. Hallelujah. Aleluia. And then God made the earth suit. E aí então Deus fez um casaco, essa roupa de terra. Made. Fez. He created the man, Ele criou o homem, but He made the earth suit. mas Ele fez essa roupa de terra. Then God took what He made Aí Deus pegou o que Ele fez and filled it with what He created. e encheu daquilo que Ele criou. Hallelujah! Aleluia! Glory a Dios! So we have man Portanto, temos homem in an earth suit, num terno de terra, spirit espírito in a body. num corpo. Let me give you some revelation. Quero dar um pouquinho de revelação para você. Scientific revelation. Revelação científica. If you study God's word, Se você estudar a palavra de Deus, you will discover você descobrirá science. ciência. Plants Plantas came from the dirt. vieram da terra. Fish Peixes came from the waters. vieram das águas. Animals Animais came from the earth. vieram da terra. Stars Estrelas came from the firmament. veio do firmamento. Plants, Plantas, dirt. terra. Wherever something came from, Quando você tem uma situação que algo foi criado de outra coisa, listen, ouça, it must remain attached to where it came from ela tem que permanecer ligado à sua origem in order to live. para viver. One more time. Mais uma vez, Wherever something came from, quando você tem uma situação que algo foi criado de outra coisa, it must remain attached ela tem que permanecer presa to where it came from aonde ela veio in order to live. para ela viver. Plants Plantas came from dirt. vieram da terra, They got to remain attached to the dirt tem que permanecer presa aqui na terra in order to live. para viver. Fish Peixe came from waters. vieram da água, They got to stay in the water tem que permanecer na in água order to live. para viver. Animals Animais came from dirt. vieram da terra, They got to keep eating dirt eles têm que estar comendo terra in order to live. para viver. Stars Estrelas came from the firmament. veio do firmamento, They got to stay in the tem firmament que permanecer no in firmamento order to live. para viver. You Você came from God. veio de Deus. Hallelujah. Aleluia! Shout hallelujah. Grite aleluia aí. Your body O seu corpo came from dirt. veio da terra. So you got to keep eating dirt Você tem que comer um pouco de terra in order to live. para viver. Hallelujah. Aleluia! Fish Peixes do not want water. não querem água. Plants Plantas do not want soil. não é que querem a terra. Man O homem does not want God. não simplesmente quer a Deus. Jesus said, Jesus disse: I am the vine. Eu sou a videira. You are just the branches. Vocês são os galhos. Those of you who have grown grapes before, Vocês que já criaram uvas. you know how the grapevine grows. Vocês conhecem The uma vine planta de uva. It's the gray part, the thick part.
Aquela parte no meio principal é o tronco, é a videira. The branch Aqueles galhos is the green part. são as partezinhas verdes. If you break the branch off Se você quebrar um galinho daquele and you try to plant it, e você plantar, it will never grow. nunca vai crescer. There's no life in the branch. Não tem vida naquele galinho. All the life Toda a vida is in the vine. está na videira. Jesus said, Jesus disse: I am the vine. eu sou a videira. You are the branches. Vocês são os galhos. If you abide in me Se você permanecer em mim and my words abide in you, e as minhas palavras permanecerem em you você, can ask anything you wish. você pode pedir qualquer coisa. Jesus said, Jesus disse: without water, sem água, the fish can do nothing. o peixe não pode fazer nada. Without dirt, Sem terra, the plant can do nothing. a planta não faz nada. Without me, Mas sem a minha you can pessoa, do nothing. você não pode fazer coisa alguma. You must remain attached to God Você tem que permanecer atado a Deus, because that's where you came from. porque esta é a sua origem. Satan Satanás came to Jesus veio a Jesus and he said, e ele disse: you're hungry. você está com fome? Take these stones, Olha, toma essa pedrinha aqui, turn them to bread. transforma aqui em pão. And Jesus said, E Jesus disse: man shall not live by dirt alone. o homem não vive somente da terra. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! But by every word Mas ele vive de cada that palavra comes from the mouth of God. que vem da boca de Deus. Because the words I speak to you, Porque as palavras que eu te they are falo spirit são espírito and they give you life. e lhe dão vida. Glória a Deus! Glória a Deus! You are a spirit. Vocês são espírito. My time is gone. Meu tempo já era. There's so much more to say. Há muito mais o que dizer. But I must go. Mas eu vou embora. Vamos cortar. You have 5 minutes. 5 minutos. Por favor, por favor. Ok. Amen. Amém. Obrigado. Obrigado. Man Homem, in a dirt body. aqui num corpo de terra, A human. ser humano. A human. Ser humano. Everybody say human. Todos digam ser humano. Mais alto. Mais alto. Ser humano. Outra vez. Vamos mais uma vez. Ser humano. Todas. Todos nós. Ser humano. Very important word. Palavras importantes. The word human A palavra humana is a miracle. é um milagre. It's 2 words put together. São duas palavras juntadas. Humus, Humus, dirt. terra. Man, Humus, homem. spirit. Espírito. A humus man. Humus, homem. A human Humano is a miracle. é um milagre. It's a spirit É um espírito in a dirt body. num corpo de terra. Human. Humano. God said Deus disse to the human, ao humano, the spirit in the dirt body, um espírito num corpo de terra, have dominion tenha domínio over the earth. sobre a terra. Let them Que tenham have dominion domínio over the earth. sobre a terra. Who? Quem? Humans. Humanos. He did not say let us. Ele não disse vamos nós. Did not include himself. Ele não se incluiu. He said let them Ele disse que tenham eles have dominion over the earth. domínio sobre a terra. So the only creature Portanto, a única criatura
that God ever gave dominion to para quem Deus deu algum domínio over the earth sobre a terra, is to a human. foi ao humano. The only creature A única that criatura has legal authority que tem autoridade jurídica to function on this planet para funcionar nesse planeta is a human, é o humano. a spirit Um espírito with a body. num corpo. If you are here Se você está and you aqui don't have a body, e você não tem corpo, you are illegal. você é ilegal. Gloria a Dios. Therefore, Portanto, any spirit qualquer espírito on earth na terra without a body que não tem corpo is illegal. está ilegal. Ah, comprende, comprende. Yeah. See, Tá vendo? Tá vendo? that is why É por isto, even God himself, até o próprio Deus. help me Lord, Oh, Senhor, me ajuda. please Lord, protect me. Senhor, me proteja. That is why É por isto, even God até o próprio Deus cannot come to earth não pode vir à terra without a body. sem um corpo. Comprende? That is why É por isso, when Eve quando Eva was negotiating with the serpent, estava negociando com a serpente, before the devil antes do diabo could do business with her, poder transar, fazer negócios com ela, he needed a body, ele precisava de um corpo, a dirt body. um corpo físico, So he corpo went de to terra. he went to the serpent Então ele foi na and serpente. he said, Ele disse: I need to borrow your body. olha, me empresta aí um corpinho, tá bom? I need to be legal. Eu preciso ser legal aí. And the serpent E a serpente, loaned him his body, ele emprestou o corpo. and he could talk E aí ele pôde falar to Eve. e conversar com ela. God Deus is in heaven. está no céu. He is spirit. Ele é espírito. He has no body. Ele não tem corpo. And the law E a lei is the law of God. é a lei de Deus. So God Então Deus watches the woman olhou ali a mulher go to the tree, ir à árvore. and he cannot interfere. Ele não podia interferir. She picks the fruit. Ela pegou o fruto. He cannot interfere. Ele não pode interferir. She eats the fruit. Ela come o fruto. He cannot interfere. Ele não pode He interferir. takes it to her husband. Ela leva para o marido. God cannot interfere. Deus não pode interferir. Why? Por quê? He made himself illegal. Ele se fez ilegal. And he will not break his word. E ele não quebra ele não viola a sua palavra. Because if he ever breaks his word, Porque se ele violar a sua palavra, he'll never be holy. ele não seria santo. And you cannot trust him anymore. E você não poderia confiar mais nele. The fall of man A queda do homem was a result of God's faithfulness to his word. foi resultado da fidelidade de Deus à sua própria palavra. Satan Satanás knew sabia that God is faithful. que Deus é fiel. So he knew Então ele sabia God would not come in Deus não entraria em and break cena his word. para violar a sua palavra. God wept. E Deus chorava. He saw his children Ele viu seus filhos breaking the law. partindo e quebrando a palavra, a lei. And he could not do a thing about it. E ele não podia fazer nada. Not because he was weak. Não por ser fraco, Not because he was not sovereign. não por não ser Not soberano, because he was not powerful. não por não ser poderoso, Not because he was not awesome. não por não ser incrível, But because he's too faithful. mas é porque ele é tão his own fiel. word. Ele é fiel à sua palavra. Man fell. Aí o homem caiu. But immediately, Mas imediatamente, Satan forgot Satanás se esqueceu that God could not come in as a spirit. que Deus não podia vir como espírito. But he forgot Mas ele se esqueceu that God could speak into the earth. que Deus podia falar à terra. So in chapter 3,
Então em capítulo 3, verse 15, versículo 15, God begins to speak to Satan. Deus começa a falar com Satanás. And he said to the devil, E ele disse ao diabo: Satan, Satanás, paraphrase, eu estou parafraseando, tá? A minha versão. you know I can't come in right now Você sabe que eu não posso ir aí agora, because I don't have a body. porque eu estou sem corpo aqui. But I'll make you a promise. Mas eu te prometo uma I coisa. promise you. Eu te prometo. Giving his word again. Mais uma vez estava declarando sua palavra. Satan, Satanás, I promise you. eu te prometo. Genesis chapter 3 verse 15. Gênesis 3:15. He's talking to the devil. Ele está falando com o diabo. Satan, Satanás, I promise you. eu te prometo. The same woman A mesma mulher that you used que você usou to destroy my children. para destruir meus The filhos, same woman a mesma mulher, shall have a seed a mulher terá uma and semente, shall give me a body. me trará um corpo, And I will come into the world e eu entrarei na terra legally. And legalmente. I will crush your head. Eu pisarei na sua Legally. cabeça legalmente. Gloria a Dios. Glória a Deus. Come on, praise his name. Louvemos Glória a o seu Deus. nome. Glória a Gloria a Deus. Dios. Glória a Deus. Gloria a Dios. Glória a Deus. Hallelujah. Remain standing. Permaneçam em pé. Everybody. Todo mundo. Karaboko shakarabasita. Rakalaramambro sombrekesita maka. Listen. Ouçam. Listen to me. Ouçam-me. Remain standing. Permaneçam em pé. Listen. Ouçam. And God E Deus kept his promise. manteve a sua promessa. From that day forward, Daquele momento em diante, every prophet, cada profeta, every king, cada rei, every judge, cada juiz, every priest cada sacerdote kept saying the same thing. continuava dizendo a mesma coisa. He's coming. Ele está vindo. He's coming. Ele vai vir. He's coming. Ele virá. He's coming. Ele vai vir. He's coming. Ele vai vir. He's coming. Ele está vindo. He's coming. Ele virá. 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 Moses, Moisés. he's coming. Ele virá. Joshua, Josué. He's coming. Ele está vindo. Obadiah, he's Obadias. coming. Ele virá. Jonah, Jonas. he's coming. Ele virá. Micah, Miqueias. he's coming. Ele virá. Zechariah, Zacarias. he's coming. Ele virá. Zephaniah, Safonias. he's coming. Ele virá. Isaiah, Isaías. Isaiah, Isaías. Isaiah. Isaías. I will give you information. Eu vou dar informação aí. I will tell you how you will come. Eu vou te dizer como é que ele vem. Hallelujah. Aleluia. Isaiah. Isaías. Isaiah said, Isaías disse: no one's going to believe this report. ai, ninguém vai acreditar nesse negócio. Isaiah, Isaías, I'll give you a sign. eu vou te dar um sinal. A virgin Uma virgem shall be the child, ela trará um filho. and his name E o nome dele shall be called será chamado M, Em. that's in, Isso significa em. man, Man that's mankind, é o homem. Elohim, E-O-L. M-man, U-L. God, Deus a em human. um ser humano. Hallelujah. Aleluia. Gloria a Dios. Glória a Deus. Isaiah, A Isaías, more information. mais informação. For unto us Porque para nós a child is born, filho nascerá, but not the son. But not the son. mas não filho. The child O filho, will be uma born, criança nascerá, but not the son. mas não filho. For unto us Porque a para child nós uma criança is born, nascerá, but not the son. mas não filho. The son O filho will be given, será dado. and his name E o nome dele shall be called será chamado Wonderful, Maravilhoso, Counselor, Conselheiro, Mighty God, Deus poderoso, Everlasting Father,
Pai da eternidade, Prince of Peace, Príncipe da and paz, his kingdom e do seu shall have reino no end. não terá fim. Gloria a Dios. Glória a Deus. For unto us Porque para nós, child, a nós, uma criança nascerá. Mary Maria will born the child, trará a criança, but God mas Deus will give the son. dará o filho. Mary Maria will born the house, daria luz à casa, but God will give the mas resident. Deus daria o residente. Mary will born the Maria dirt, daria luz à terra, but God will give the spirit. mas Deus daria o Espírito. Mary Maria is not the mother of God. não é a mãe de Deus, She's the mother ela é a mãe of the child. da criança. Hallelujah. Aleluia! And the Holy Spirit, E o Espírito Santo, through the angel, através do anjo, said to Moses, disse said a to Mary, Moisés, disse a Maria, listen carefully, ouça specific, especificamente, and you e você shall call his name. dará o seu nome, You shall call você o chamará, the child's name o nome da criança, Jesus. Jesus. Just Espere. the child, Só a criança, because the son porque o filho already has a name, já tem nome, Christ. Cristo. So Jesus Portanto, Jesus had Christ era o Cristo, on the inside. tinha Cristo por dentro. So Jesus Jesus made Christ fez Cristo legal. legal. That is why É por isto, he is called ele é Deus. Jesus Jesus, the Christ. ele é chamado Jesus, o Cristo. When he came, Quando ele veio, all hell todo o inferno became nervous. ficou nervoso. And Satan said, Satanás disse, he just came in. ele chegou. Go find him. Vai achá-lo. Herod, Herodes, kill all the children. mate todos os filhos. He's somewhere around. Ele está em algum lugar aí. He made it. Ele conseguiu entrar. He's legal. Ele está legal. God is legal. Deus agora é legal. God is legal. Deus é legal. Gloria a Dios. Glória a Deus. And Jesus E Jesus walking around estava andando with Christ on the inside. com Cristo por dentro. Legal. Agora legalizado. When he came out of the wilderness, Quando ele veio para o filled with the deserto, Holy Ghost, voltou do deserto cheio do Espírito Santo. the first thing he saw A primeira coisa que ele viu was the demon-possessed man. foi um homem cheio do demônio. Listen to the demon. Ouça um demônio. The demon cried out, O demônio clamou: we know who thou art. Ei, eu sei quem você é. They did not know Jesus. Eles não conheciam Jesus. We know who thou art. Sabemos quem tu és. We used to live with you. Nós estivemos já contigo. Thou art the Christ. Tu és o Cristo. The Son of the living God. O Filho do Deus vivo. Have you come to destroy us before the time? Você veio destruir a gente agora, antes do tempo? They know their future. Ele já conhece o seu futuro.
And he said unto them, E ele disse: shut up, cala a boca, rapaz. come out. Sai daí. Why? Por quê? They were illegal. Estavam ilegais ali. In Brazil, Aqui no Brasil, there is witchcraft. existe macumba, There is feitiçaria. voodoo. Existe partes da But macumba. I've come to tell you, E eu vim te dizer, in the name of Jesus, em nome de Jesus, no demon nenhum demônio in Brazil no Brasil has authority over you. tem autoridade sobre você. Why? Por quê? Because you have a body. Porque vocês são corpo. Gloria a Dios. Glória a Deus. Some of you are going back home Alguns de vocês vão voltar para casa. and you are afraid of spirits. E você tem medo de And demônio. people say that they'll put spells on you. E pessoas dizem, eu vou amaldiçoar But você. from this day forward, Mas desse dia em diante, I want you to walk back home eu quero que você vá andando With para your sua chest casa out. com o seu peito para and say to fora, every demon, dizendo para todo in the demônio, name of Jesus, em nome de Jesus, I have a body. eu tenho autoridade. I have authority. Eu tenho autoridade. Get out. Saia daqui. Praise his name. Louvem o nome dele. Oh, I love to cast out demons. Eu gosto de expulsar demônio. I go to many countries. Eu vou para muitos países. When I discern a demon, Quando eu encontro um demônio, I go look for them. eu chego lá e procuro. When they see me, Quando eles me veem, they scream. eles começam a gritar. Por quê? I am not an ignorant saint. Eu não sou um santo ignorante. If you don't know your power, Porque se você não conhece o seu poder, they will oppress you. eles vão te oprimir. Nowhere in the Bible Em nenhum lugar da Bíblia, does God ever give Deus dá an angel a um anjo authority autoridade on earth na terra to cast out a demon. para expulsar um demônio. Why? Por quê? Angels are illegal. Anjos também são ilegais. But only to man Mas ao homem, did God ever say, Deus disse: you você shall cast out demons, expulsará demônios, because they are illegal. porque eles são ilegais. Gloria a Dios. The church A igreja, is not afraid of the devil ela anymore. não tem medo mais do diabo. 21st century church A igreja do século 21, shall know its authority. ela conhecerá a sua autoridade. And Jesus E Jesus cast out demons, expulsava demônios, healed the sick, curava os enfermos, raised the dead, levantava os mortos, cleansed the leper, limpava os opened leprosos, blinded eyes. abria olhos cegos. Then it's time to go to the cross. E aí era hora de ir para a cruz. And Jesus E Jesus went to the garden foi para o jardim and he knelt down. e ele se ajoelhou. And Jesus E Jesus began to talk to Christ. começou a falar com Cristo. Christ Cristo is spirit. é Espírito. Spirits do not Espírito feel. não sentem. But Jesus Mas Jesus knows sabia there's going to be pain. que ia doer. So Jesus says to Christ, Então Jesus diz para Cristo: is there any other way? tem algum outro jeito? And Christ says, E aí Cristo diz: I will not answer you eu não te respondo, because you knew porque você sabia before the foundations of the world, antes do fundamento do mundo, you already did. você já está morto. Hallelujah. Aleluia. And Jesus said, E Jesus disse: okay, let's go. tudo bem, Not vamos my lá. will. Não a minha vontade, Yo, let's go. mas a sua, vamos lá. And Jesus got up, Jesus se levantou and he was tried, e ele foi julgado, convicted.
foi julgado e They crucified him. crucificado. And when they hit the nails, Quando bateram nos pregos, Jesus cried. Jesus clamava. And Christ said, E Cristo disse: it's okay. está tudo bem, It's okay. está tudo bem. And they hit him. And Christ says, E Cristo disse: it's okay. está tudo bem. Hang in there. Segura aí, aguenta as pontas. And then, and Christ says, E Cristo disse: just a few more moments. só mais um pouquinho. Hang on. Segura aí. We're going to do it for them. Nós estamos fazendo por eles. We're going to get the children back. Nós vamos trazê-los de volta. Hallelujah. Aleluia. Took a spear. Pegaram a lança. And Jesus cried out. Jesus clamou: Christ! Cristo, Father, Pai, don't forget me. não se esqueça de mim. And Christ says, E Cristo disse: how can I forget you? como é que eu me esqueço de Remember I você? told you, Eu já disse para você, in 3 days, daqui a 3 I'll dias come back and get you. eu volto para te pegar. Hallelujah! Aleluia. And the Bible says, Aí a Bíblia diz, listen, ouçam, important word. importante The Bible palavra. says- A Bíblia diz: And Jesus e Jesus expired. expirou. That means he didn't die. Não significa que ele morreu, He released Christ. ele liberou a Cristo. And Jesus E Jesus died. morreu. Christ Cristo did not die. não morreu. Christ left Cristo. the body of Jesus, Saiu do corpo de Jesus. so he cannot stay on earth. Ele não podia ficar na terra. Why? Por quê? He's illegal. Ele estaria ilegal. So Christ Então Cristo goes down into Hades. foi lá embaixo em Hades. It's legal. Está legal lá. Gloria a Dios. Glória a Deus. And he walks into Hades. E ele foi andando para Hades. And Lucifer E Lúcifer saw him coming. viu ele vindo. And Lucifer said, E o Lúcifer how did you disse: get here? como é que você entrou aqui? You can't come Você here. não pode vir aqui. You need a body to come here. Você precisa de um corpo para vir aqui. Christ kept on walking toward him. E Cristo foi andando. So I got a body upstairs. O corpo está lá em cima. And Satan said, Satanás disse: but you cannot come here. mas você não pode vir aqui. To come here, Para vir aqui, you must die. você tem que morrer. And to die, E para morrer, there must be sin. tem que ter pecado. Because the wages of sin E você não tem pecado. is death. Porque no pecado está a morte. Christ kept on walking. Cristo veio And said to andando e Satan, disse a Satanás: I am dead. eu estou morto. There's sin in my body. E tem pecado lá no meu I corpo. took all of their sin. Eu peguei todos os pecados deles. And Satan Satanás walks up. foi andando. Christ walks up to Satan, Cristo foi para Satanás looks him in the eye, e olhou bem nos olhos. because he's legal. Porque ele estava legalizado ali. He put his hands on his belt Ele colocou a mão no cinto. and he ripped. Ele rasgou. And he held it. Segurou. And he checked. Ele olhou. 1, 2, 3. thank you. Obrigado, hein? I'll be back for you. Beleza, later. eu volto e vou cuidar de você depois. And he took the keys Ele levou as chaves of death, da morte, hell, do inferno and the grave e do And he walked out. túmulo. E ele foi andando. legally. Legalizado. He went to the first cell. Ele foi para a primeira célula. And a voice said, A cela. is that you, Lord? E uma vozinha falou assim: And Christ és tu, Senhor? And Christ said, E Cristo disse: yes, sim. let's go, Adam. Vamos embora, Adão. He went to the next cell. Foi para a próxima cela. Opened the door. Abriu a porta. Is that you, Lord? Nessa cela foi uma voz: és tu, Senhor? Yes, Sim. let's go, Noah. Vamos embora, Noé. He went to the next cell. Foi para a próxima cela: Is that you, Lord? és tu, Senhor? Yes. É.
Let's go, Daniel. Vambora, Daniel. He went to the next cell. Ele foi para a próxima cela. Christ heard some music. E Cristo começou até a cantar música. And Christ said, David, Cristo disse: Davi, let's go. vamos embora, Davi. Hallelujah. Aleluia. Lá tinha música. He went to another cell, Foi para outra cela. and there was nobody there. Mas não tinha ninguém. Oh, sorry. Desculpa. That's where Enoch was supposed to be. Era onde Enoque ia ficar. Gloria a Dios. And the Bible says E a Bíblia diz: he went into captivity, ele entrou no and he cativeiro. led captives in his train, E ele levou cativos com ele. and he arose again E ele levantou dos mortos with the souls of men, com as almas dos homens. and the graves were open, E os túmulos foram abertos. and they walked around a few hours, E eles andaram por algumas horas por ali. and he took them out from the earth E ele os tirou da terra because they were illegal, porque estavam ilegais. and he took them into paradise. E ele os levou ao paraíso. He presented them to the Father, Ele os levou ao Pai. and then he turned to the Father. E aí ele falou ao I Pai: said, I gotta go back downstairs. disse, Pai, eu vou descer lá embaixo de novo. And Gabriel said, Aí Gabriel you disse: can't go back down there não, você não pode ir lá de novo, because you don't have a body. porque você não tem um corpo. And Christ said, E Cristo disse: there was a woman houve uma mulher who put some oil on my body, que colocou um óleo no meu corpo. and she preserved my body. E ela preservou o meu corpo. That's the message. Essa é a mensagem. I have a body. Eu tenho um corpo. Jesus Jesus, is dead. ele está morto. And Christ says, E Cristo diz: I must go back to her. eu vou voltar lá pro So he corpo. comes back. Então voltou. Jesus, E Jesus, with Christ on the inside, Cristo por dentro, resurrected. ressurreto. Then he went to his disciples, Aí ele foi para os seus discípulos and he did something strange. e ele fez algo estranho. Receive Receba one more time. mais uma vez, Once again, mais uma. receive Receba the Holy Ghost. o Espírito Santo. Listen, one Ouça. more minute. Mais um minutinho. And then E aí, he led them out, ele os levou. and he said, I am going away, E ele disse: eu vou sair, but I'm coming right back. mas eu volto logo. And Jesus left. Jesus se foi. The day of Pentecost, O dia de Pentecoste, Christ came Cristo veio in his fullness. na sua plenitude. But he's still legal Mas ele está legalizado, because he has a body. porque ele tem um corpo. Hold your neighbor's hands. Segure a mão do seu vizinho. When you read the Bible, Quando você ler a Bíblia, you will never find these words. você nunca encontrará essas palavras. You Você are the body é o corpo of Jesus. de Jesus. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. Because Jesus, Porque Jesus, the man, o homem, is in heaven. ele está no céu. He's our intercessor. Ele é intercessor. But Christ Mas Cristo is still on earth. está na terra. And you E você are never called
nunca estará, the body of Jesus. nunca é chamado do corpo But de Jesus. the church Mas a igreja is called. é chamada. Yes, you are. Sim, você é. Você are making God legal. Você está fazendo In Deus Brazil. ser legalizado no Brasil. Você are making God legal. está fazendo Deus ser In legal Brazil. no Brasil. Você are the body é o corpo of Christ. de Cristo. Worship Him. Adorem-no. Worship Him. Adorem a Ele. 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 This is the church. Esta é a igreja. This is the church. Esta é a igreja. This is the new church. Esta é a nova This igreja. is the church. Esta é a The igreja. 21st century church. A igreja do século With the 21. message of the kingdom. Com a mensagem do reino. Go into every world Vá para todo o mundo. and take His presence. E leve a sua presença. Wherever you go, Aonde quer que você vá. God goes. Deus vai. Wherever you go, Aonde você vai. God goes. Deus vai. Wherever you go, Aonde você vai. God goes. Deus vai. Wherever you go, Aonde você vai. God goes. Deus vai. Wherever you go, Aonde você vai. God goes. Deus vai. Lift your hands and shout and praise His name. Levante as suas mãos e declare louvor ao seu nome. Hallelujah. Aleluia.